Olá, eu sou a Nanda Férsola e hoje estamos no nosso terceiro episódio que conta a história do nosso carnaval. Lembrando que esse projeto faz parte do projeto Escola de Artes e Ofícios do Samba da nossa Academia do Samba. E eu sigo aqui com os meus convidados, o Paulo Pozo, que é nosso secretário de Cultura, o André Miller, que é diretor de Manifestação Popular, e o Tiago Amorim, que é pesquisador de carnaval. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tranquilo. Joia. E dando sequência à nossa conversa, eu quero saber de vocês um pouquinho sobre os blocos carnavalescos, né? Os nossos blocos burlescos, que são um diferencial do carnaval da nossa cidade. São irreverentes, né? Geralmente trazem assuntos polêmicos, fazem críticas sociais. Como vocês enxergam a participação deles no nosso carnaval? Bom, Nanda, eu até sou um pouco suspeito de começar a falar de blocos burlescos, né? Porque toda vez que eu falo de bloco burlesco, que eu vou falar das categorias, eu não posso deixar de falar do Bafo da Onça, né, que é o bloco do bairro onde eu moro, no Simões Lopes, e me criei vendo a história do Bafo da Onça. Mas os blocos carnavalescos, eles têm uma grande participação no Carnaval de Pelotas, característico, porque eles são os blocos participativos, né? Então, não é exigido nada, né, para o folião, para a pessoa desfilar naquele bloco. Ele simplesmente tem que botar a roupa que ele acha, ou simplesmente ele está ali na calçada e acha que tem que desfilar com bafo, com a bruxa, com a tesoura, e vai desfilar. Então, é muito característico isso nos nossos blocos, porque são os blocos participativos, né? Onde as pessoas, famílias inteiras, vão desfilar nos blocos burlescos. E nisso, os blocos burlescos ganham essa característica na noite dos burlescos, exatamente, né, porque cada um vem com uma característica diferente, né? Não tem um tema, não tem um samba enredo, né? O funk vira um samba num certo momento. Então e aí vem todo mundo pulando naquele blocos que chegam, o Bafo, por exemplo, que eu sei porque fui da diretoria do Bafo, chega a levar para a passarela em torno de 5.000, 7.000 pessoas numa noite, né? Então tem toda aquela preocupação também do bloco, se ele vai conseguir desfilar dentro daquele tempo, né? Tem toda a comunidade, assim como nas outras entidades, os blocos burlescos parece que não, vai lá, junta uma turma e vai desfilar. Não, tem uma organização também, movimenta a comunidade, a organização do caminhão, um caminhão ajuda o outro, né? Agora já começaram a organizar mais um pouco, já tem quase que uma comissão de frente, bagunçada, mas é de um bloco burlesco. Então, são características nossas. Né? Aproveitando, né, o gancho, um envolvimento emocional muito forte, né? Eu também participava de blocos burlescos, aí pela Bruxa da Várzea, no caminhão do meu amigo Chamega, e há toda uma organização que acaba sendo individualizada por caminhão, né, ou por ala ali, e uma responsabilidade muito grande de quem está organizando. E eu me recordo do Marcelo Chamega, que era o responsável pelo nosso caminhão, de encerrar o desfile chorando, né? Porque ele fica naquela pressão mesmo que seja uma bagunça organizada, né? Também tem algum regramento ali que precisa ser respeitado, e às vezes o pessoal se passa um pouquinho e quem está de responsável acaba, né, precisando fazer alguma coisa. É interessante isso. Os blocos, eles são um modo de existir do carnaval que talvez planifique melhor a ideia de brincar o carnaval, né? Porque a liberdade que acontece, mesmo com alguns, né, regramentos, né, com alguns critérios ali, ela acaba sendo representativa do espírito carnavalesco mesmo. A gente quer se divertir, né, no carnaval, a gente quer ser feliz, a gente quer, né, se encontrar com a galera, enfim, né, dançar, cantar, enfim. Então, acho que tem esse espírito que o bloco burlesco traz, associado a essas características mais de sátira, de humor, de crítica social, que também são componentes importantes, ou seja, que mesmo na hora da festa,
a gente não esquece as nossas mazelas, né? As nossas coisas que a gente precisa melhorar, talvez, enquanto sociedade, enfim, né? Então, tem todos esses aspectos importantes que os blocos chamam a atenção. Então, é um modo de viver a festa, também com esse componente aí com esse fundo, digamos assim, ó, não esquecemos que a gente tem isso daqui também. A gente também é isso. A gente, toda essa festa legal, mas, ó, tem aqui, ó, tá faltando tal coisa, né? Então, assim, tem esse movimento aqui que é bacana nos blocos, né? Os blocos, eles são organizações, né, de festas sociais e carnavalescas que são originárias de outros movimentos anteriores, como os cordões, como os ranchos, né, enfim, mas também o modo como eles estão organizados hoje, ele é fruto de um movimento que está muito associado com a década de 40, né, de 1940 lá. E desse movimento de criação de blocos da década de 40, pelo que eu tenho conhecimento, assim, o único bloco que ainda se mantém, né, vivo e ativo na cidade é a Girafa da Cerquinha, né? Então, assim, foi pensar na década de 40, nós estamos na década de 20, são, né, praticamente 80 anos, assim, então é um movimento de resistência, sobretudo, das camadas populares, né? Porque o bloco é isso, ele quer levar a sua comunidade lá para a rua e todo mundo que se identifica com ela, né, para poder viver aquele momento. Então, é importante pensar o bloco com essa característica também. Na cidade, a gente tem outras características, outras entidades, outros tipos de entidades carnavalescas e tem outros tipos de bloco, inclusive, né? Um movimento talvez mais recente agora, né, especialmente na última década, que são do retorno de blocos para ocupar o centro da cidade e depois de ocupar o centro da cidade também para os bairros da cidade, né? Então essa questão dos blocos de rua, né, esses blocos populares também, que tem também uma organização própria, né? Tem a sua bateria, tem a harmonia, tem, né, a soberana, às vezes tem também, né, mestre porta-bandeira, comissão de frente, enfim, dependendo, né, do bloco e do seu interesse, embora não existe aí uma categoria, né, que exige determinados critérios, cumprimento de quesitos, avaliação jural e tudo mais, mas que é sobretudo importante para a ideia do carnaval voltar a ocupar a rua. Né? Porque é o lugar de origem do carnaval. Não é só dentro da passarela. A passarela é legal e tudo, mas tem a perspectiva de espetáculo ali. Sim. Tem a competição, tem a questão dos regramentos, do regulamento dos quesitos, da avaliação dos jurados. Tem todo um componente ali de estrutura para o espetáculo, né? A transmissão, né, dos meios de comunicação, enfim, tem uma série de aspectos ali que precisam, digamos assim, ser recortados, mas o carnaval não acontece só ali. O carnaval, sobretudo, é da rua, né? E os blocos cumprem um papel muito importante nisso. É importante também que um não anula o outro. Com certeza. Todos eles conseguem conviver em comunhão, né? A possibilidade de ocupar o seu espaço, e desde que cada um exerça a sua função ali e consiga se organizar para manter aquilo que a gente comentava no programa anterior, né? De buscar esse entendimento do que é necessário para se manter, né? E aí não só como carnaval, mas como qualquer tipo de entidade, né? E se ajustando com as necessidades de acordo com a evolução. E Pelotas sempre teve essa característica dos blocos, né, surgirem no centro da cidade, ou aparecer. A própria história, o professor Tiago talvez lembre pelo que ele pesquisou, mas nós temos o Aguenta Se Puder, né? Foi muito grande, eu não presenciei o desfile, mas era um bloco que também vinha do pessoal do Exército, tocando, a maioria era instrumento de sopro, saía do Fragata até o centro da cidade. E contam, minhas tias, minha mãe também contava, que arrastava por onde ia passando, arrastando a multidão, correndo, desfilando atrás daquele bloco. Então, Pelotas ficou com essa característica dos blocos de ruas, os blocos no centro. Começa a surgir hoje, atualmente, né, organizados novamente, alguns blocos desfilam no centro da cidade, né, horário de meio-dia e tal, assim como a gente pode citar o próprio bloco do Mapa, né, o bonde da Várzea, também desfila na volta da praça ali, retomando aqueles antigos carnavais que da nossa cidade. Então, historicamente, é muito bom, né, estar presenciando novamente essa questão que, né, a gente sabe que existiu na cidade. Sem falar nos blocos da praia também, né? Sim. Então a gente tem uma manifestação aqui dos blocos que tradicionalmente não tem característica competitiva, né? E que desfilam no Laranjal, Jacaré, enfim, né? Tem os blocos aí da comunidade mais praieira, digamos assim, né? Tem o próprio praieiro. Isso, sim. Então é importante pensar que
E por isso também aquilo que a gente estava falando sobre talvez a ideia de Pelotas ser referência no carnaval, passa por isso, que é onde você vai na época do carnaval, tem carnaval acontecendo. Nem Verdade. que seja, eu assim, nos últimos anos eu tenho feito já, o pessoal fica me pedindo assim, eu faço tipo uma agenda do carnaval, que às vezes tem 20 páginas. Exato. Tem 20 páginas de tudo que eu fico catando assim na internet, fico sabendo dos amigos, daí as pessoas sabem que eu faço agenda e me mandam, vai ter tal coisa, tal coisa. Eu digo, mas o que é isso daqui? Não, é a casa de uma senhora que ela liberou a garagem e daí vai ter uma atividade do carnaval. Tipo assim, então, gente, assim, a cidade inteira curte o carnaval, né? Vive isso. Então você vai assim, mas e eu sou campeão de fazer, tá num evento, daí depois tá indo para casa ou tá indo para outro e passo por algum que eu não sabia. Gente, eu não sabia que isso aqui estava acontecendo. Como que eu não sabia? Né? Então a cidade toda vive o carnaval assim, né? Então é muito importante pensar, e eu defendo isso inclusive na minha tese, né? Que Pelotas é uma cidade carnavalesca, né? E o carnaval ele cumpre esse papel muito importante aí de digamos assim, ressignificação do papel social que a gente cumpre durante todo o ano. Claro. Né? Porque a gente passa o ano todo trabalhando, cansado, sofrendo, falta grana, né? Falta aquilo, não sei o que, e daí quando passa o ano novo, depois que assim, vira a chavezinha e daí é carnaval. Né? E daí tem os ensaios, daí tem o movimento, e naquele momento de carnaval, naquela semana ali, naqueles 4, 5 dias, enfim, especialmente, parece que as pessoas se permitem, né? A gente fala, alguns pesquisadores, o próprio Roberto Amato fala em extra-cotidianidade, né? Ou seja, o momento que a gente sai do cotidiano, sai daquilo que a gente está vivendo regularmente para viver outra coisa. Então tem a coisa da fantasia, da máscara, da festa, de se permitir beber, de sair de sunga na rua, né? Eu viro uma rainha, imagina! Né? Então assim, a gente transforma às vezes a nossa vida, né, daquilo que é regular durante o ano, em algo excepcional durante aquele período. A gente precisa ocupar um outro papel. A gente pode ser o que a gente quiser no carnaval. Isso, acho que esse é o mais bacana, né? E é legal, Nanda, que em 2015 nós resolvemos, dentro da Secretaria de Cultura, tentar mapear todos esses blocos, todas essas manifestações que iam acontecer naquele ano, 2015, nos bairros, e inclusive teve blocos, mas a gente não quer, nós somos lá do Barro Duro, né, e nós queremos desfilar no centro. Nós não, faz o teu carnaval no bairro, segue fazendo. Então aí tem lá no Barro Duro um jogo, né, de futebol dos homens vestidos de mulher, que é uma atração, enche o campo, a Praça Aratiba, todo mundo esperando aquele futebol dos caras vestidos de mulher, né? Porque, e aí vira um carnaval, depois tem instrumento e vira um carnaval e os dois times acabam pulando junto, brincando junto, né, Thiago? Existe muito essa coisa entre eu brincar e eu pular, nosso aqui, que é muito do nosso no sul, mas então existe essas características, né, dentro dos bairros. E nós temos a própria Colônia Z3, teve bloco e teve escola de samba na Colônia Z3. Então, cada bloco, por exemplo, tinha o Gaviões do Pestano, sai do Pestano para desfilar na passarela, né? Então, a própria Girafa da Cerquinha, o Bafo sai de Simões Lopes, a Bruxa mais aqui da Bruxa da Várzea, né? Então, tem essa questão também de os bairros, né? As comunidades dos bairros fazerem seu movimento, né? Pelo carnaval. Então, isso é muito bacana, eu acho que é das poucas manifestações, né, que a gente consegue ver que cada lugar lá tem sua manifestação, tem o seu bloquinho, né, isso, às vezes de um bairro tem mais de um, óbvio, né, mas é muito bom isso na cidade. O carnaval ocupa a cidade toda, né, e é importante que haja carnaval nos bairros, entendeu, também. Então, assim, às vezes todo mundo quer ir lá no centro, ótimo, é bacana, mas também é importante que tenha uma vida cultural, né? Que tenha uma programação, tenha uma agenda, né, popular, assim, dentro do seu bairro. Então, você sai da sua casa, você anda, você leu tantos metros, você vai ali, entendeu? Você tá pulando com o seu vizinho, né? Então, tem essa questão, assim, daquele ambiente. É característico, e eu tenho feito isso, assim, tenho tentado, né, porque também tem a programação do carnaval bastante intensa, mas tenho tentado sair, né, de um bairro e ir para outro, passar pelo centro, e a gente percebe as diferenças das características, né, você sai de Navegantes, vai para Guabiroba, é outro carnaval, é diferente, tem pegar diferente, as músicas são diferentes, então tem essa coisa da energia, né. Tem uma curiosidade sobre bloco também, que eu fico me lembrando agora, é sobre sereias, né, que acontece na praia também, e que assim,
pelo que eu sempre escutei, é isso, assim, parece que a gente nunca sabe quando Cereza vai sair, né? Não sei se tem uma atmosfera assim, é uma curiosidade. Então, tipo, você fica perguntando, e daí, assim, eu tenho acho que uns 2 ou 3 amigos que participam, assim, frequentemente. Então, quando chega perto, ali eu digo, já sabe quando vai ser? Daí, não, parece que vai ser amanhã. Daí, não vai ser hoje. Então, tipo, eu tenho, talvez acho que vai ser no sábado. Então, eu tenho uma coisa que é muito bacana, que é lúdico, que combina com o próprio carnaval, entendeu? Essa questão, né, da alegria, da comicidade, né, da ludicidade. E sem contar que o carnaval, ele não pode ser dividido entre o que é dentro e fora da passarela. E o carnaval é como um todo, mas naquele lugar acontece de um jeito com aquelas regras, naquele outro, porque não é porque está lá no bairro e que não tem concurso que não tem suas regras. Tem também suas regras. Entendeu? Você não pode chegar fazendo determinada coisa, ou qualquer pessoa, ou chegar mandando, enfim, né? Então tem um modo de funcionar, uma organização social que para mim é muito importante, né? Para mim a solução, embora entendendo que tem um papel que o poder público também, que tem que cumprir aí, e a própria iniciativa privada, mas a ideia de organizar como a festa vai acontecer, para mim tem que ser das entidades, tem que ser dos carnavalescos. Porque é eles que vivem aquilo, eles que sabem como é que é aquilo, entendeu? Não vai chegar alguém lá, tô dando 10 mil aqui e vai ter que ser assim, entendeu? Então, assim, na minha leitura, né, como pesquisador e como folião, eu acredito que é muito importante que as entidades carnavalescas, elas também, né, avancem no sentido de conversar, de se organizar, de se aproximar, né, mas que cada um tenha as suas características, sempre respeitando as dos outros, e que os agentes que vão definir como vai ser o carnaval, acho que tem que ser os próprios, entendeu? Os próprios carnavalescos. Sim. Essa é a minha leitura, né? E a gente está falando de bloco aqui, mas tem outras entidades, outros tipos de entidades também muito importantes na cidade, né? Para isso tem um papel muito importante, né, na atual, a Associação das Entidades Carnavalescas, né? A associação, tanto que eu outro dia ainda conversava com o André, a questão assim, não é a Secretaria de Cultura, conforme o professor disse, o poder público vai dizer a ordem do desfile dos carnavalescos, quem vai desfilar, né, naquela noite. Não, isso parte de reuniões das entidades carnavalescas, na Associação das Entidades Carnavalescas. A Secretaria de Cultura apenas vai cumprir aquela agenda, aquela programação que os carnavalescos já escolheram e já discutiram qual é a melhor noite para sair os burlescos, as escolas, as bandas, entendeu? É uma parceira na organização. Exatamente. E é exatamente também o que o Thiago disse aqui agora há pouco, porque antes não acontecia assim. Né? Antes era a prefeitura, né, dizia como vai ser, então, de um determinado tempo, não, é só um pouquinho. Né? Quem é que faz o carnaval? Quem é que sabe a melhor noite para desfilar? Né? Por que a gente não pode botar os burlescos na mesma noite das escolas especiais? Quem tem que dizer isso, quem é a própria associação e são as entidades. Né? Então, e isso começou com esse diálogo e está dando super certo. Tem um movimento, não sei se não... Pode. Para finalizar. Que a gente pode abordar num outro programa, então, que é o movimento das bandas. Né? Isso. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre a história das bandas, acompanhem o nosso próximo episódio na próxima semana. E até mais. Obrigada, pessoal.